Seja muito bem-vindo ao 6º episódio da nossa série A Nova Família. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os efeitos de tudo aquilo que a gente discutiu até aqui. A gente falou sobre casamento homossexual, sobre quais são as bases da família afetiva, de por que a gente tem uma visão tradicional acerca de família, a questão dos filhos e da fecundidade. Mas agora a gente quer discutir sobre resultados, efeitos. O que é que acontece com o casamento a partir do momento que a gente o enxerga de uma forma tão aberta nessas reconfigurações modernas. O vídeo de hoje certamente vai mexer com algumas emoções, mas é um debate importante pra gente discutir família de uma forma coerente e justa para a sociedade. Seja bem-vindo a mais um episódio da Nova Família. Um homem e uma mulher. Por que o casamento historicamente se configurou dessa forma? Um argumento muito famoso está relacionado à ideia de espécie, sexo e número. Dentro da espécie humana existe sexo. O sexo é o sexo masculino e o sexo feminino, que se complementam a fim de trazer fecundidade. E esses sexos são contados numericamente em 2. Logo, o casamento dentro da espécie humana se dá entre duas pessoas de sexos diferentes. O que acontece quando a gente tenta então vencer a questão do sexo para definir casamento e família? Se eu digo que não precisa mais ser um homem e uma mulher, mas 2 homens e 2 mulheres. O que nós temos é a questão do número parando de ter qualquer relevância. E veja, isso não é um declive escorregadio, uma falácia da bola de neve ou um slippery slope, como dizem em inglês. É uma derivação lógica clara. Se o único motivo pelo qual o casamento se dá entre um homem e uma mulher é porque esses são os 2 sexos dentro dessa espécie, se o casamento não é mais limitado a sexo, então o casamento não precisa mais ser limitado ao número de sexos dentro dessa espécie. Logo, a gente teria família e casamento completamente livre de qualquer barreira numérica. Assim, os mesmos argumentos que são usados a favor do casamento homoafetivo têm sido usados no mundo inteiro a favor de relacionamentos poliamoristas. Famílias de várias pessoas, ou mesmo famílias de uma pessoa só, acabam surgindo com base nos mesmos argumentos que são usados para defender o casamento homoafetivo. No Brasil já existe vários casamentos a 3 registrados em cartórios, e até mesmo decisões na área de direito da família que julgam a favor de casamentos poliamoristas, como é o caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no seu 4º grupo cível, onde fala a favor de famílias poliamoristas com 3 ou mais pessoas, como respeitando a riqueza com que a vida real se apresenta. Isso é fruto direto dessa tentativa de alargar o conceito de família. Há um professor na Faculdade de Direito da USP que me deu aula, o professor Álvaro Vilaça, para tutelar o interesse de um cliente dele que tinha um bem, e era um sujeito solteiro, ele tinha um bem e devia. O que acontece no direito? Quando você deve para alguém, você não tem dinheiro para pagar, os bens que você possui serão penhorados para serem vendidos, transformar em dinheiro e pagar a sua dívida. Há uma lei no Brasil que é a lei do bem de família. Fala o quê? Se você tem um bem único, onde mora você e sua família, não poderá ele ser penhorado para poder liquidar suas dívidas. Portanto, os devedores ficarão a ver navios para que o seu bem de família seja preservado. Pois então, esse professor, o que ele fez? Ele alegou no tribunal que esse seu cliente, apesar de ser solteiro, aquele apartamento que ele possuía era o bem de família. Por quê? Qual foi o que ele dizia? Porque ele é uma família unipessoal. Se é uma família unipessoal, logo o bem de família também é o bem dele, portanto ele tem que ser blindado no seu bem. Família unipessoal não faz sentido. No caso, o tribunal acatou, porque queria chegar na resolução de proteger aquele cidadão. Mas veja, e criou algo esdrúxulo. Família unipessoal. O professor Álvaro Vilaça, aqui mencionado, escreveu o livro Bem de Família, onde diz: cada pessoa, ainda que vivendo sozinha, deve ser considerada como família em sentido mais estrito. Nesse sentido, existe jurisprudência que leva a proteção do bem de família a qualquer pessoa. De fato, já houve até decisão do Supremo Tribunal de Justiça entendendo que um devedor solteiro, celibatário, teria a mesma proteção dada à família. E alguns querem que seja chamado de casamento entre 3, união estável de 3. Não. Se vocês quiserem, nesse tipo de situação, eventualmente algum tipo de tutela jurídica, que se busque não pela questão sexual ou equiparação ao casamento não estável. Busque, talvez, pela convivência solidária que há. Baseada nisso. Não inspirada no casamento, portanto, não inspirada no não estável. Porque não estável casamento, aí sim, a ideia da monogamia presente aí, é a ideia da preservação, da criação, da geração. Isso é do conceito do casamento. E para que isso aconteça, a geração
é necessário que haja a capacidade de procriação. Perdendo-se essa noção, tudo mais vai cair por terra. Está a caminho disso no Brasil, com alguns projetos de lei. Os impedimentos vão despencar nessa lógica, pode perceber. Então vai cair efetivamente impedimento, casamento de pessoas entre pais e filhos, porque se a afetividade está se impondo como algo que seria constitutivo, ora, basta afetividade. Pedofilia vai cair, porque basta afetividade. A lógica é essa. Do que está sendo falado hoje é a lógica. Não tem mais por que defender algo diferente. Para eu poder defender que haja, digamos assim, até impedimentos matrimoniais, você tem que chegar num conceito de matrimônio que parte dessa origem. Diferença de sexo entre pessoas que possam gerar uma família, né, dentro de certo contexto, né, e a partir daí também, isso é que vai perpetuar a sociedade civil. Né, essa é a ideia. Novamente, por isso que ela tem que ser defendido. O casamento enquanto figura jurídica para a relação do homem e da mulher, porque esse é o conceito mesmo dele. E é esse conceito que o direito albergou na legislação. E a partir dele que se criou toda a tutela, a solenidade, a exigência, os deveres, os impedimentos matrimoniais. Agora, quando isso é transposto para a esfera pública, para as práticas governamentais, e a gente se pergunta que tipo de governo tem interesse de propagar essa política, a gente percebe que, na verdade, isso é um retrocesso político, ao invés de um avanço. Existe um jurista holandês chamado Herman Doivert, que foi bastante feliz em raciocinar como que as sociedades amadurecem por um processo que ele chamou de diferenciação. Da mesma forma como funciona no organismo vivo, em que ele nasce de um processo celular assim, muito simples e ele vai se diferenciando, órgãos vão assumindo funções específicas. Então isso acontece tanto nos seres vivos quanto na cultura também. Uma sociedade ela amadurece pelo seu processo de diferenciação também. Culturas primitivas são fechadas em comunidades pequenas e indiferenciadas, que apresentam uma forte tendência para o isolamento. Enquanto tais comunidades primitivas mantêm seu isolamento na história, não pode existir a questão do desenvolvimento cultural no sentido próprio que é tomado pela historiografia crítica. A gente pensa em sociedades muito arcaicas, por exemplo, em que um indivíduo, ao mesmo tempo, ele era o líder familiar, ele era o líder político, o líder religioso. Todas essas funções concentravam-se numa única pessoa e que, com o passar das eras, elas foram assumindo, pessoas diferentes foram assumindo essas responsabilidades, reis, profetas, sacerdotes, isso que diz respeito à maturidade de uma sociedade, esse processo de diferenciação que a gente assiste hoje, quando a gente tem um grupo social fazendo pressão para que uma determinada lei surja e que ela acabe tendo força pública de criar uma instituição que não diferencia, mas indiferencia uma outra instituição, que é o casamento heterossexual, o que a gente tem é um retrocesso político e não um avanço. Porque o que a gente tem é o seguinte, a gente tem toda uma história de um conceito jurídico-político que é o casamento heterossexual, que tem contribuições em que a gente pode reconstruir a arqueologia dele. Tem um historiador norte-americano chamado William Tucker que escreveu um livro a respeito de como o casamento heterossexual, monogâmico, ele construiu a civilização ocidental e não o contrário. No seu livro Marriage and Civilization, Casamento e Civilização, William Tucker traz várias evidências da biologia, da evolução, da antropologia, da história e da cultura, para provar que foi a monogamia entre um homem e uma mulher, algo tão fora do comum entre mamíferos, que levou o ser humano ao seu progresso, tanto em termos de espécie como em termos de civilização. Segundo Tucker, toda a civilização ocidental foi construída em cima da monogamia heterossexual. E todo o nosso senso moderno de justiça, a nossa democracia ocidental e todas as nossas instituições feitas para perpetuar o bem-estar social, a felicidade e as potencialidades do ser humano provém diretamente da monogamia heterossexual ao longo da história do homem. Ele chega a argumentar que essa monogamia heterossexual foi crucial para o desenvolvimento da democracia grega, que sociedades poligâmicas ou poliamoristas, como os mongóis e os muçulmanos, desenvolveram civilizações menos democráticas e mais violentas, e que ambientes em que o casamento monogâmico heterossexual se desfez e retrocedeu a padrões poligâmicos e poliamoristas acabaram sucumbindo e ficando para trás no progresso da humanidade. Quando a gente tem então um grupo social, como é o movimento LGBT, querendo pegar o conceito de casamento e estendendo ele para outros âmbitos que não são os
âmbitos originais dele, o que a gente tem não é um avanço político ou um avanço cultural, a gente está tendo um retrocesso. A gente está tendo uma indiferenciação ao invés de uma diferenciação. E quando a gente começa a perceber e ver o que está por trás disso, a gente consegue entender que tipo de governo, que tipo de forças culturais querem apoiar esse tipo de movimento. São forças de retrocesso e não de avanço. Quando a gente pensa hoje no que há de mais contemporâneo na filosofia política, que a gente tem em voga hoje, é o que a gente chama de filosofia da indiferença. É justamente uma aposta na capacidade que a indiferenciação em vários níveis tem de ser a esperança para os anseios contemporâneos. Por exemplo, a gente pensa na Judith Butler, uma filósofa norte-americana muito famosa pelas suas investigações em gênero, sexo e sexualidade. E Butler argumenta justamente, ela apoia e ela encontra força justamente no conceito de indiferença de gêneros, em que ser homem ou mulher ou construir uma identidade masculina ou feminina é indiferente, que ela mesmo não gosta muito de se definir, porque ao definir a gente quebra essa indiferença. Judith Butler é considerada por muitos teóricos como a principal filósofa feminista viva hoje nos Estados Unidos. É uma das principais referências hoje no estudo da sexualidade e do desejo. Apesar de ter feito a sua formação em literatura, é na sua tese de doutorado que Butler vai ter contato com as obras de Hegel e com importantes filósofos franceses do século XX, como Michel Foucault, Derrida e também Lacan. Então é a partir dessas referências que Butler vai fundamentar a sua referência teórica de construção de um novo conceito de sujeito. A proposta apresentada por Butler em Problemas de Gênero ficou conhecida como teoria da performatividade, e o ponto central da obra, a discussão central da obra, é a desconstrução do que ela chama de metafísica da substância, um termo que já era utilizado por Nietzsche alguns anos antes. Nas suas palavras, essa desconstrução da metafísica da substância seria descrito como a crença difundida de que o sexo e o corpo são entidades materiais, naturais e autoevidentes. Então, nesse projeto de desconstrução, Butler vai questionar dois conceitos que até então eram fundamentais para a teoria feminista, que é a categoria da mulher e a categoria de sujeito. Então, diferente das suas antecessoras, como Simone de Beauvoir e Monique Wittig, que consideravam que a categoria mulher era uma categoria essencial para a discussão do feminismo, Butler vai propor a desconstrução dessa categoria, porque para ela a categoria mulher, primeiro, era insuficiente para abarcar as novas configurações de gênero que surgiam a partir da década de 90, mas principalmente porque o feminino ele era essencialmente uma categoria relacional, ou seja, o feminino ele era definido como aquilo que era contrário ao masculino e, portanto, ela estava inevitavelmente ligada, associada a esse conceito do qual ele buscava se libertar. Então, para Butler, para que houvesse realmente uma libertação radical desse sujeito feminino, era necessário que rompesse com essa dicotomia, ou como ela utiliza a expressão, com esse binário entre homem e mulher. Assim, Butler vai romper de maneira radical com o pressuposto do patriarcado universal, que se fundamentava nesse binário de homem como sujeito opressor e de mulher como categoria de libertação, como categoria de emancipação. Então, para isso, Butler vai propor um novo conceito de gênero, que até então era visto como uma categoria que estava em oposição ao sexo biológico. Então havia a categoria do sexo, que era até então a categoria, vamos dizer assim, tida como inquestionável, e tinha a categoria do gênero, que era onde se expressava verdadeiramente esse sujeito. Então, por exemplo, categorias ser lésbica ou ser transexual ganhava liberdade nessa expressão de gênero, independente da categoria do sexo. Porém, Butler vai questionar que a própria categoria do sexo, ela é em si uma construção linguística, é uma ilusão que é gerada por atos repetitivos de gênero. E é importante que você preste atenção nessa definição que ela utiliza. Ou seja, para Butler não havia um sujeito verdadeiro que era expresso através do gênero. A própria ideia de construção desse sujeito já era
seja em si um ato performativo. Então, segundo uma grande estudiosa de Butler, Sarah Salih, ela vai dizer que o sujeito de Butler não é um indivíduo, mas é uma estrutura linguística em formação. E assim a gente chega a uma das afirmações mais importantes da obra de Butler. Na página 56 do seu livro, ela diz assim: não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero. Essa identidade é performativamente constituída pelas próprias expressões tidas como resultado. Em outras palavras, a ideia de um gênero natural que seja coerente e estável, ela é uma ilusão das repetições de atos, gestos e desejo. Ou seja, o gênero é em si performativo. E aqui a gente chega em um ponto fundamental da discussão, porque a gente entende que a proposta de Butler, ela pressupõe uma nova fundamentação antropológica. Assim, a sua proposta de uma ontologia instável, de um gênero instável, de um sujeito que não pré-existe, mas que é constituído através de atos de fala repetitivos, ele rompe com a discussão que se fecha ali na discussão sobre sexo e desejo. Se a gente leva essa proposta até as últimas consequências, a gente entende que Butler, na verdade, ela propõe um novo conceito de humanidade e, inevitavelmente, uma nova configuração de sociedade e de mundo. E aqui a gente chega em um ponto crucial da discussão. Se a gente lê atentamente a sua obra, a gente observa que diversas vezes ela se propõe a fazer uma análise descritiva. Em suas palavras, ela diz que o objetivo é observar como as fábulas de gênero elas se estabelecem. Porém, intrinsecamente a sua proposta, há também um caráter normativo. E é sintomático a expressão dela de que o gênero é uma coalizão aberta, de que ele é sem telos, ou seja, é sem um propósito último. Qual seria então o problema desse novo conceito de gênero, inevitavelmente de sujeito? Uma das principais implicações seria na própria ideia de relacionamento, e inevitavelmente também na ideia de sociedade que se constitui através desses relacionamentos. Porque quando a gente propõe uma ideia de construção de um sujeito que acontece de maneira radicalmente autonormativa, ou seja, que rejeita qualquer tipo de expressão relacional, essa busca por uma identidade construída de maneira radicalmente autônoma me parece impedir a própria noção de amor. Haja vista que o amor ele é construído inevitavelmente no encontro do eu com o tu, como diria Martin Buber. Ou seja, em outras palavras, o amor ele é essencialmente relacional. E se a gente pressupõe um conceito de sujeito que é construído radicalmente de maneira autônoma e que nega qualquer tipo de expressão relacional, a gente afoga, a gente tenta sufocar o próprio conceito de amor e de relacionamento. A gente pensar num autor também muito importante politicamente hoje, que é o Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano que escreve muito sobre direito, política contemporânea. Ele encontra no conceito de indiferença, a indiferença política, a indiferença do cidadão e do banido ou do refugiado, um conceito também que dá força. Então, o conceito de indiferença está no auge, está na moda do que a gente pode dizer hoje do pensamento político contemporâneo. A gente poderia lembrar também do Michel Foucault e a indiferença na hermenêutica, ou então Alain Badiou e a indiferença na ontologia. O que eu estou querendo mostrar é que a gente tem um movimento filosófico contemporâneo muito forte que aposta na indiferenciação. E quando a gente tem lutas pelo casamento homossexual na nossa sociedade, o que a gente está percebendo é a transformação desse movimento filosófico em práticas públicas de indiferenciar também uma relação que tem uma história, uma função desempenhada no Ocidente, que é o casamento heterossexual, e eles estão então querendo indiferenciá-la, tornando qualquer tipo de união, seja entre pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, ou pessoas de gêneros diferentes, como se fosse a mesma coisa. E não é. Aí, o ponto central da contribuição filosófica que a gente pode trazer aqui é que há um retrocesso político quando a gente faz essa indiferenciação, ao invés de um avanço. Uma sociedade que deveria estar preocupada em plurificar os nomes, criar novos conceitos e institutos jurídicos para legislar e identificar cada uma das práticas, o que ela está fazendo é tornando uma das suas práticas mais tradicionais indiferente.
E isso precisa ser questionado. Quando a gente questiona e se pergunta que tipo de governo que é isso, é um governo que cedeu às tentações dessa política da identidade. O Charles Taylor, que é um sociólogo canadense importante no cenário contemporâneo, ele sempre diz que as contradições que a política da identidade traz são imensas para dentro da esfera pública. Um cientista político e jornalista norte-americano que se tornou muito famoso com algumas publicações bastante astas ao próprio movimento que ele faz parte, que é o Mark Lilla, ele diz que nós estamos experimentando hoje em dia com esse tipo de política de identidade um fim da política ou a antipolítica. Porque quando nós fundamentamos a nossa prática pública numa identidade ou na condição existencial da pessoa concreta, isso é o exato contrário do que sempre foi concebida a vida em comum, ou a vida política. A vida política é justamente preocupada com o bem público, preocupada com tudo aquilo que uma sociedade pensa para todos, como uma justiça distributiva, mas quando a gente tem a fundamentação de práticas nos sentimentos de cada pessoa, ou então a fundamentação de práticas políticas na afeição de um indivíduo, a coisa mais difícil que nós vamos conseguir tentar fazer vai ser levar esses indivíduos centrados em si mesmos, voltados para si, fazer com que eles possam de novo pensar no bem comum e conviver com gente que simplesmente não concorda com eles, que é exatamente o que a gente percebe hoje em dia. Toda a polarização que a gente vive, toda a dificuldade de estabelecer os parâmetros mínimos de diálogo público acontece precisamente porque as pessoas construíram, fundamentaram toda a sua presença pública na sua experiência individual. Isso é o que o Mark Lilla chama de antipolítica. É uma pseudopolítica isso. A verdadeira política vai ser reconstruir as possibilidades de relação entre pessoas diferentes. E uma prática como a de tornar indiferente uma instituição tão tradicional como é o casamento, dá uma extensão indevida a ela, englobando as relações homossexuais, e isso faz com que a gente caminhe novamente para uma antipolítica ou para uma pseudopolítica. Uma resistência ou uma contribuição que a gente pode fazer nesse cenário é que a gente não pode permitir que a indiferença ou a uniformização das relações tenha força dentro das nossas práticas políticas, jurídicas, e alguém que contribuiu bastante para isso num texto em que antecipou muito o que a gente está vivendo agora foi um primeiro-ministro da Holanda chamado Abraham Kuyper. Ele, em 1869, ele escreveu um texto chamado Uniformidade, a maldição do modernismo, em que ele argumenta que o que está no cerne, ou seja, no núcleo da visão de mundo moderna, é justamente apagar as diferenças. Séculos antes de qualquer tipo de propaganda filosófica ou qualquer tipo de propagação de uma identidade de gênero, ele falou como que o modernismo apaga a diferença entre homens e mulheres, entre cidadãos e não cidadãos, entre uma cultura e outra. Não a fraternidade, mas sim uma falsa uniformidade é o objetivo para o qual suas brilhantes imagens nos conduzem. Se a multiformidade é a marca inegável da vida ativa e vigorosa, nossa época busca concretizar sua maldição em sua busca por uniformidade. Conclama, cada vez mais estridentemente, que em nossa sociedade moderna, todas as coisas, por mais distintas que sejam suas naturezas, devem ser moldadas de acordo com um único modelo, talhado segundo um padrão singular ou derramado num mesmo molde fixo. É como o antigo malfeitor que, conforme nos narra o mito, obrigava todo viajante que conseguia sequestrar a deitar-se no leito de ferro, amputando suas pernas quando estas eram mais longas e distendendo aquelas que eram mais curtas, até que se ajustassem precisa e completamente às dimensões do leito. E o Kuyper então vai mostrar que somente com uma filosofia que verdadeiramente valorize a diversidade, ao invés de pegar um conceito que tem toda uma história e aplicá-lo a um grande número de fatos, uniformizando todos esses fatos, a menos que a gente então não uniformize as coisas, que a gente valorize a diferença, que a gente deixe o conceito de casamento restrito ao que ele sempre significou e a importância dele no Ocidente, a gente não vai conseguir diferenciar a nossa sociedade, a gente não vai conseguir amadurecer a nossa sociedade. Um continuador da obra do Kuyper foi o Hermann Doivert, o jurista já mencionado aqui, em que ele mostra que em momentos históricos muito específicos, quando a gente teve processos de indiferenciação, a sociedade retroagiu grandemente. Um deles, por exemplo, é o Terceiro Reich alemão. Ele diz que quando Hitler assumiu o poder e ele tornou indiferente o poder soberano
do Führer, né, no caso do Hitler, em relação aos outros poderes, quando ele suspendeu a Constituição declarando estado de exceção, o que o Hitler fez ali foi tornar indiferente, mais uma vez, os seus poderes dos poderes do povo e dos poderes do governo. O soberano, o líder do povo, o próprio governo e, inclusive, esperanças religiosas se misturaram numa mesma pessoa, como em sociedades tribais, e ali a gente teve um processo de indiferenciação, de retrocesso de uma sociedade. Isso que é encarado como o grande desastre jurídico e político do século XX, que foi o Terceiro Reich, ele carrega as marcas justamente de algumas práticas contemporâneas, como essa da indiferenciação. Então, uma sociedade que quer caminhar para um processo de amadurecimento, ela tem que seguir o curso como ela encontra isso na natureza. É por isso que nessa argumentação, a imagem dos processos naturais é tão importante. Quando a gente transpõe ou continua dialogando com as ciências naturais, as ciências humanas, a jurisprudência, toda a nossa prática política, a gente encontra ali um paradigma de funcionamento. Uma criança, quando ela nasce também, ela nasce com todo o seu sistema sensitivo indiferenciado. Ele chora porque ele está com fome, ele chora porque ele está incomodado, ele chora, ele tem uma expressão apenas para uma série de significados que tem que fazer um pai e uma mãe adivinharem o que está acontecendo. Mas à medida que a criança cresce, ela aprende a se expressar de outra forma, ela aprende a manifestar a sua sensibilidade de uma outra maneira. Isso também é sinal de amadurecimento. O mesmo se dá numa cultura. Quando uma cultura não consegue diferenciar suas instituições, quando ela não consegue diferenciar os seus processos e, inclusive, os nomes que dá a esses processos, ela não está conseguindo se desenvolver, ela não está conseguindo avançar. O mesmo se dá quando, por exemplo, a gente tem institutos jurídicos, como a ideia de um casamento homossexual, ele é um retrocesso justamente porque pega essa ideia que foi aplicada e que tem uma história inteira ligada a uma visão de mundo que é a judaico-cristã, que simplesmente é desconsiderada para esticar esse conceito e dar uma dimensão que ele não tem. Isso claramente é um testemunho de um processo de retrocesso e de indiferenciação. Essa é uma contribuição filosófica que a gente tem que trazer à esfera pública de primeira ordem, porque o que a gente está experimentando com um processo de sentimentalização, uniformização e principalmente indiferenciação das categorias das experiências humanas, o que a gente está vendo é um processo de retrocesso dentro da sociedade civil, ao invés de ser um avanço e um genuíno desenvolvimento. O que então diferenciaria um pluralismo de raiz cristã e de desenvolvimento genuíno da cultura e um pluralismo sem princípio? Existe um cientista político que hoje dá aula em Cambridge, mas ele é canadense, que é o Jonathan Chaplin. Ele usa justamente essa ideia do que seria o pluralismo sem princípio. Toda essa filosofia da identidade de gênero, em que a Judith Butler ocupa um papel muito importante de dizer, olha, não há diferença em ser homem ou ser mulher, você constrói sua identidade como você quiser em determinada parte da sua vida, depois você desconstrói e constrói de outra forma, e há uma defesa, uma aparente defesa de uma pluralidade em que o casamento pode ser um casamento heterossexual, mas pode ser também um casamento homossexual, ou mesmo o conceito de família, que também pode ser expandido e indiferenciado e ser aplicado a qualquer pessoa que eu tenha, qualquer tipo de afeto. E aí pode ser meu gato, pode ser um ser, inclusive, que nem é um ser humano. O que diferenciaria a proposta desse desenvolvimento, dessa pluralidade com raízes cristãs ou com princípios e uma pluralidade sem princípios? Bem, o critério seria justamente pensar qual pluralidade respeitaria genuinamente a diferença e qual pluralidade simplesmente ignoraria a diferença. Uma proposta que diz que não faz nenhum sentido, não faz nenhuma diferença ou nenhum sentido ser homem e ser mulher, é claro que ela não respeita a diferença, porque ela ignora várias estruturas biológicas, sociais, históricas do que significa ser homem e do que significa ser mulher. Todas as células de um corpo de um homem e de uma mulher dizem respeito sobre o que eles são. Não é possível ignorar isso. Há uma diferença e é bom que se diferencie isso. Agora, esse pluralismo proposto, que é um pluralismo sem princípio, ele ignora isso, fazendo com que você possa simplesmente acreditar, porque você sente assim, novamente, os sentidos, os afetos, como se fosse importante somente aquilo que você está sentindo, somente aquilo que você, a experiência interna, e o seu corpo, suas estruturas biológicas, hormonais, elas não têm importância, ou elas não são importantes para a fundamentação da prática pública.
Esse então seria um critério para a gente avaliar o que seria então um pluralismo com princípios que genuinamente faria a sociedade avançar, de um pluralismo sem princípios que não faria a sociedade avançar. Um outro lugar que a gente encontra uma discussão muito semelhante ao que acontece com o casamento homossexual e que está atrelada a ele, inclusive, é o conceito de família ou direito familiar, em que também o conceito de família ele assume dimensões muito maiores do que ele tinha historicamente e que qualquer coisa passa a ser chamada de família, mesmo que não constitua realmente uma relação que historicamente tinha função familiar. Por exemplo, que uma família pode ser constituída inclusive por seres que não são seres humanos. É claro que isso novamente é mais um exemplo de indiferenciação, de pegar um conceito que simplesmente tem uma história, tem toda uma arqueologia que pode ser feita e a importância que ele tem na esfera pública e dar uma extensão indevida a ele que faz com que ele simplesmente perca sua força. É como uma bolha. Quando a gente fala que determinada coisa é uma bolha econômica, como aconteceu há alguns anos, é que determinada dimensão de uma realidade social ficou tão grande e tão fina que ela pode estourar a qualquer momento. É isso que está acontecendo com o conceito de casamento, com o conceito de família, com vários conceitos desse processo de sentimentalização e indiferenciação. Eles vão ficando tão grandes, eles vão servindo para tanta coisa, para qualquer coisa, que eles vão ficando finos, magros demais, sem condição de realmente comunicar e nomear práticas sociais distintas, fazendo com que eles se tornem fáceis demais de arrebentar e simplesmente deixar de existir. Porque se qualquer tipo de relação afetiva é uma relação familiar, o que é uma relação familiar? Eu não preciso mais disso, eu só preciso de relação afetiva. Se qualquer tipo de casamento é casamento, não faz diferença ser um casamento heterossexual ou homossexual, então eu não preciso fazer essa diferença específica que a gente coloca. Tudo casamento, então tudo é relação. É mais uma prova de um processo de indiferenciação, ou seja, um processo de empobrecimento do nosso vocabulário político, empobrecimento das categorias que a gente tem jurídicas para descrever determinadas relações. Quando a gente poderia estar criando novas, a gente está reduzindo e mesmificando as que já existiam. O que nós temos hoje é uma militância do movimento LGBT para, digamos assim, desconstruir a ideia de família. Enquanto existir a família nessa conceituação tradicional, o casamento dentro dessa versão clássica, fica evidente que a normalidade é o relacionamento heterossexual, ou fica ainda evidente que o relacionamento heterossexual cumpre papéis que uma relação homossexual não cumpre. Então, desestabilizar essa instituição, fragmentá-la, redefini-la, torná-la uma coisa ambígua, um conceito obscuro, enfraquecer a sua essencialidade, representa para o movimento LGBT, ao mesmo tempo, uma maior promoção da indiferenciação sexual que ele quer sustentar. Não seria mais sensato imaginar, como de fato me parece, que o objetivo é fazer criar toda essa aparência de que tem um paralelismo com a ideia clássica de casamento, mas com o objetivo de demolir a ideia clássica de casamento? O que nós temos visto na sociedade é progressivamente um enfraquecimento da instituição do casamento, uma facilitação do divórcio, que acontece por qualquer motivo hoje, que quando consensual pode ser feito diretamente num cartório, é exatamente a facilitação da dissolubilidade do casamento. Então, aí a pessoa vem com um discurso de que o casamento é para dar, digamos assim, estabilidade à união entre pessoas do mesmo sexo, para criar algum tipo de relação de fidelidade, de monogamia. Será que essas mesmas pessoas que estão dizendo isso estariam lutando para que o caminho da dissolubilidade do casamento não fosse tão fácil? Será que elas estariam lutando pela constância do casamento, por uma dificuldade maior da parte da lei para a realização do divórcio? Claro que não. É uma manipulação de palavras, de discursos para promover uma causa que, como eu digo, pode ser do interesse daquelas pessoas, mas não representa o interesse
do bem comum. De fato, o jogo de palavras é muito sagaz aqui. Homossexuais nunca foram proibidos de casar. Homossexuais, assim como heterossexuais, possuem em tese o mesmo direito civil. Eles podem contrair um matrimônio, um casamento, eles podem formar uma família. O que os homossexuais querem agora é que este direito se estenda na destruição do direito anterior para que eles possam adentrar em um tipo de relacionamento onde os seus afetos se tornam um instrumento de política pública. Veja, o governo nunca legislou afeto. Você pode deixar de amar a sua esposa e você continua tendo as mesmas obrigações sobre a sua esposa. Você não precisa provar que ama quando vai num cartório. O governo não tomava decisões legislativas acerca dos afetos no matrimônio. A questão é que, por causa dos potenciais reprodutores, homens e mulheres eram casados e isso era legislado por causa da prole que viria. Homossexuais não estão tentando fazer parte daquilo que os outros fazem. Homossexuais não estão tentando conseguir algo que os outros têm e eles não têm. Eles estão tentando conseguir algo que ninguém mais tem. Seria uma legislação que abarcasse sentimentos. Para que isso seja possível, é necessário, então, destruir o significado anterior de família e criar um novo significado. Fazer da família outra coisa, diferente daquilo que heterossexuais e homossexuais pudessem participar em algum momento de suas vidas. Muitos argumentam que homossexuais são os novos negros. Assim como os negros lutavam por direitos civis antigamente e em muitos lugares ainda hoje, agora os homossexuais estão simplesmente lutando para serem aceitos na sociedade, ter aquilo que todos os outros têm. Mas veja, negros não precisaram redefinir o significado de vida social, de humanidade, de voto, de emprego, de liberdade, para conseguirem tudo aquilo que os outros tinham e que lhes era negado de forma violenta e cruel. Por outro lado, homossexuais têm tudo aquilo que os outros têm. Têm os mesmos direitos de outras pessoas. Eles podem entrar em casamentos, em relações entre um homem e uma mulher. O que eles querem é outra coisa, é a redefinição da instituição para que essa instituição agora abarque algo completamente diferente daquilo que ela abarcou. Gays casarem nunca foi proibido. Gays podem casar, um homem com uma mulher com um homem, independente de suas orientações sexuais. O que acontece é que o casamento foi algo simplesmente percebido pelo governo. Ele não foi inventado, ele não foi criado, ele não foi definido. Ele foi percebido da ordem natural da criação. Ele foi percebido da ordem natural das coisas. Ele foi legislado por causa de seu potencial de fecundidade. Não só existia família quando o governo não existia, mas é das famílias que o governo surge. É da reunião familiar que se torna então um clã, que se torna um grupo, uma cidade, e então surge a figura do Estado, que vem essa instituição que agora quer redefinir estruturas e instituições que lhe foram originárias. Ora, isso é serrar o galho em que se está sentado. Isso é usar a serra elétrica para cortar o fio que a liga na tomada. O governo perde toda a sua legitimidade de ser se ele quer reconfigurar a instituição que lhe deu legitimidade. O governo não deve redefinir o significado de indivíduo, porque o sentido de indivíduo lhe é anterior, é a pessoa humana. E isso é um dado da realidade que emana informação para aqueles que analisam a realidade. Você não pode considerar negros não humanos, ou judeus não humanos, ou homossexuais como não humanos. Nenhum governo deveria ter o poder de fazer isso. Assim como o governo não deveria ter o poder de definir o que é um relacionamento familiar, o que é um matrimônio, o que é um casamento. Quando você fala sobre casamento gay e as pessoas falam assim, nós temos que ser inclusivos, nós não podemos excluir os gays do casamento. Na verdade, o que eles não percebem é que eles já mudaram o conceito de casamento. O casamento já não é uma união completa, eles já aceitaram o casamento como uma união afetiva. Então, quando você aceita o casamento como uma união afetiva, de fato, você não pode excluir outros tipos de manifestação. Gays ou poligâmicos, mas aí você também não tem mais uma base para exigir as normas de monogamia, fidelidade, exclusividade, permanência, como você tinha antes. Essas normas passam a ser uma imposição do Estado. E aí as pessoas param de entender qual seria o seu sentido. Já que o casamento é afeto e o afeto pode ser dividido, por exemplo, com mais de 2 pessoas, por que o Estado exige que seja monogâmico? Isso é injusto. Então o Estado não vai ter como manter essas normas. Mas essas normas são importantes para o bom desenvolvimento infantil. Então a gente percebe que é uma teoria da desconstrução que tenta desfazer um conceito ao problematizar essa questão do direito LGBT para reconstruir com outro significado, perdendo-se, portanto, a base originária de sentido do que seria o casamento. Esse é o perigo cultural que a gente está vislumbrando nesse momento. E, novamente, lembrar que o título 8º da Constituição fala da ordem social, ou seja, a tutela que se dá a essa relação parte do interesse da sociedade civil, não é do interesse das partes. E também não é a afetividade que é o elemento principal que a sociedade vai se ater.
Isso é fácil de perceber por quê? Porque no casamento sequer se pergunta se as pessoas gostam umas das outras. Não é essa pergunta que o juiz de paz faz. É se tem plena consciência, ou seja, assume sua responsabilidade, declara-se a intenção de negociar, é um negócio jurídico o casamento, portanto de preservar esse vínculo e de viver conforme a lei estabelece os deveres. Outra coisa interessante, ou seja, os deveres familiares, pessoais do casamento são cogentes, portanto não há disposição sobre isso, não podem as partes deliberar no casamento que vão fazer diferente. Ela tem que se submeter a isso, o que mostra novamente que o Estado está impondo, se miscuindo aí na vida privada e estabelecendo alguns componentes que devem ser observados, em razão da lei. Ou seja, é isso que os casais homossexuais quereriam, efetivamente. Talvez o que queiram é esse reconhecimento social, né? Esse tipo de tratamento que possam ter uma vida, né, digamos assim, respeitada, que sejam tolerados. Então a busca da tolerância não pode ser usada nesse contexto exatamente como uma justificativa para tentar desfazer o conceito de casamento, para colocar-se na posição. No fim das contas, nós estamos no mundo de George Orwell o tempo inteiro. No seu clássico 1984, Orwell fala sobre a Newspeak, a nova língua ou a nova fala, um idioma artificial criado e desenvolvido pelo governo que tinha como objetivo mudar a linguagem para mudar os pensamentos. As palavras eram modificadas para impedir a possibilidade de heresia, de crime-ideia, de alguém pensar algo que vá contra aquilo que o governo deseja. Não só era proibido pensar algo divergente, era impossível ter linguagem para pensar algo divergente, uma vez que a linguagem era modificada ao bel prazer de quem estava no poder. Havia um controle da linguagem para o controle da sociedade. Vivemos em algo muito parecido hoje, não só no sentido de que algumas palavras proibidas geram cancelamento, de que se você transmite certos conceitos e certas ideias, você é tratado automaticamente como uma pessoa má, virulenta, cruel, que deve ser excluída do debate público. Mas também a própria linguagem que define instituições antigas agora está maleável ao ponto de qualquer relacionamento humano poder significar qualquer outra coisa, ao bel prazer daqueles que dominarem as instituições do momento. Quando você, por exemplo, vai comprar animais, aí você diz, olha, eu quero um casal desses peixes aqui. O que é que a pessoa está entendendo por aquela expressão? Está entendendo que você quer um macho e uma fêmea. Até na linguagem que usamos referida a animais, entendemos que casal é um macho e uma fêmea. Acasalamento é uma união reprodutora, né, na nossa linguagem. Então, que sentido teria não apenas de se redefinir a instituição existente desde tempos imemoriais, reformular toda a gramática para colocar essa outra união que, de certo modo, sempre existiu em maior ou menor frequência sob o guarda-chuva da instituição do casamento, quando ela não cumpre o mesmo papel que o casamento. Aristóteles dizia que a pior injustiça que pode haver é tratarmos igualmente duas coisas desiguais, chamarmos duas coisas diferentes pelo mesmo nome. Deixa eu levar isso um pouco mais longe. A gente falou de espécie, sexo e número. Se sexo não é mais usado para definir família, número também não precisa ser mais usado. Mas agora, por que a barreira espécie precisaria? Se tudo aquilo que deriva diretamente do fato do relacionamento familiar se dá dentro de uma espécie não está mais lá, por que a própria barreira da espécie precisa se sustentar? Se a família não está mais relacionada a potencial reprodutivo e ao cuidado com os filhos, a família pode significar qualquer interesse afetivo ou sexual que alguém tenha. Deixa eu dar alguns exemplos absurdos que parecem ter saído do WhatsApp de algum tiozão. Em 2013, houve um endurecimento nas leis da Alemanha concernentes aos maus tratos envolvendo animais. Nesse endurecimento, qualquer atividade que fosse contra a natureza das espécies se tornou proibida, com a lei agora tendo uma grafia mais ampla para criticar qualquer ato contra os animais. E isso gerou alguns protestos, como por exemplo de um grupo que a sigla alemã é ZETA, Z-E-T-A, que traduzido significa engajamento zoófilo pela tolerância e informação. Eles afirmavam que seus animais eram seus parceiros, que eles não forçavam os animais a nada e que essa lei seria inconstitucional. O ZETA até mesmo tentou se formalizar como entidade na Alemanha, sendo rejeitado, graças a Deus, pelas autoridades alemãs. Ainda assim, em 2016, o Tribunal Constitucional Alemão teve que negar o requerimento de duas pessoas, cujos nomes não foram divulgados, para que se tornasse legal manter relações sexuais com animais. Você pode entrar no seu site de fact-checking favorito, não é notícia falsa, eu conferi. Existe um absurdo reavivamento do bestialismo em várias partes da Europa. Na Dinamarca, por exemplo, tem crescido uma indústria de turismo sexual zoófilo, com denúncias a esse respeito desde 2007.
Relacione isso com práticas de casamento entre homens e animais em vários países da África e da Ásia. Adicione os casamentos excêntricos entre homens e seus animais de estimação por ricaraços estranhos nos Estados Unidos. O que é que impede que a barreira da espécie caia nesse esforço por definir família? Você pode achar isso um absurdo, uma coisa sem propósito, uma nojeira, mesmo sendo a favor do casamento homossexual. E eu concordo, é realmente isso tudo. Eu não tô dizendo que gays querem zoofilia, que gays são zoófilos, nem nada parecido com isso, por favor. O que eu tô dizendo é que a batalha por redefinir o conceito de família, a fim de adicionar relacionamentos homossexuais, acaba dando munição para práticas que até mesmo homossexuais abominam. Porque no fim das contas não dá pra abrir o conceito de família só um pouquinho. Ou ele significa o que ele sempre significou, ou essa instituição está maleável, aberta a receber qualquer coisa. Você destrói a instituição. Então, pra que tanto esforço por entrar nela, se ela perde todo o seu sentido e o seu significado? Qual é a proposta? Matar todos os gays? Trancá-los em jaulas? Excluí-los da vida pública? Voltar aos modelos da Grécia Antiga, onde a homossexualidade era tratada como uma coisa errada, motivo de vergonha, indecência e imoralidade? A resposta é simples, e essa resposta vem no nosso último episódio da série A Nova Família, aqui no 2 Dedos de Teologia, na próxima terça-feira, 10 horas da manhã. Continua com a gente, eu tenho certeza que há muito o que aprendermos ainda. Eu tenho a impressão que também hoje nós vivemos um momento em que todas as pessoas falam nos seus direitos. E eu quero deixar muito claro, há uma diferença entre ter direitos, respeitar os direitos, as opções, que eu respeito, eu acho que a lei tem que respeitar, e criar uma categoria para a qual os pares dos